Olá a todos, boa tarde. Quero agradecer imensamente a presença de vocês em nome do NEFB, do Colégio Pedro II, e também da UPFERJ. Agradecer a presença da Cláudia e da Maria Clara, nossa convidada de hoje. Passo a palavra, então, para a Cláudia, que vai dirigir aí o nosso encontro. Então, boa tarde a todos. Quase todos me conhecem, porque eu estou me sentindo literalmente em casa, não é na reunião. Todos os rostos que aparecem para mim, praticamente, são do colégio. De qualquer maneira, eu sou Cláudia, sou professora de francês do Colégio Pedro II, pesquisadora do NEFB, o Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros do Colégio Pedro II, que está organizando esse evento em parceria com a UPFERJ, com a Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço muito a participação da Maria Clara, a disposição e a disponibilidade, né, em tempos talvez apocalípticos, de crise, enfim, são muitos os adjetivos, vamos pular essa parte, de participar conosco e de trocar ideias conosco. Então, vou fazer uma brevíssima apresentação da Maria Clara Carneiro, que é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria e é coordenadora geral do programa Idiomas Sem Fronteiras na própria universidade desde 2019. De 2018 a 2019, ela foi a coordenadora pedagógica de francês do Idiomas Sem Fronteiras na Universidade de Santa Maria. Maria Clara também é líder do grupo Oficinas de Escrita, Histórias em Quadrinhos e Tradução, Teoria da Literatura e Práticas Literárias, registrado no diretório do CNPq. A Maria Clara organiza, desde 2016, o Prêmio Grampo, que é um prêmio de histórias em quadrinhos, não é? Tema da palestra de hoje. E ela também edita o website Balbúrdia, que versa sobre crítica de quadrinhos. Ela também foi membro do júri do 61º Prêmio Jabuti, na categoria Histórias em Quadrinhos. Então, vou passar a palavra para Maria Clara Carneiro, que hoje vai fazer uma palestra cujo título é Panorama da bande dessinée contemporânea. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada a todo mundo, e queria dizer, né, estou voltando, né, a minha primeira associação, né, que é a UPFERJ, né, comecei a estudar, tá aparecendo direitinho, né, gente, a página inicial, né, comecei a me associar ao francês, né, ainda na época da Angèle, né, a saudosa, e também devo muito, assim, no conhecimento de bande dessinée, de quadrinho hoje, graças aos quadrinhos que eu encontrava na Aliança Francesa Gonçalo, onde eu comecei a estudar quadrinho, e mais tarde, quando eu fui trabalhar na Aliança Francesa do Rio, por acaso na Mediateca a gente recebeu uma vez, né, uma caixa, que eu acho que vocês do Rio devem lembrar também, que ela também tinha lá tem ainda na Maison, né, na Mediateca, uma caixa que tinha 100 quadrinhos franceses contemporâneos, e meu conhecimento praticamente veio daquela caixa, né, um projeto público de disseminação dessa linguagem criativa, né, e também essa economia, né, do livro, que é bem interessante de se abordar. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, como é impossível a gente falar de contemporâneo, né, são coisas que perpassam, eu vou tentar dar algumas pistas de como se fez, né, esse panorama, na verdade, histórico, de como chegamos a esse tempo hoje, né, do quadrinho francês, e no final vou deixar alguns nomes, né, e alguns sites também de pesquisa, né, para a gente procurando. A gente sabe, vocês devem ter conhecido vários autores de quadrinhos, né? Na nossa formação a gente tem essa oportunidade de conhecer essa bande dessinée francesa, e ainda mais quem estiver no Rio tem ainda a possibilidade de acessar esses quadrinhos que estão lá na Mediateca, que estão na Aliança também, mais ou menos, né, distribuídos por aí. Primeira, uma coisa que eu queria chamar a atenção é sobre essa questão, que a especificidade do quadrinho é. A gente pode chamar de linguagem, pode dizer que é um gênero textual, né, dependendo da sua linha de pesquisa. Para mim, quadrinho é uma mídia integrada, não é um híbrido de texto e imagem,
né? Na verdade, é uma mídia completa, né, que é regida por uma série de códigos específicos, uma distribuição da página, a relação com o original, que é diferente da pintura, e essa importância de uma articulação entre a ordem plástica e a ordem verbal, que são questões que eu trabalho, e também uma ideia de repetição, que no quadrinho o quadro e os personagens se fazem como a letra, um signo que vai se repetindo, né? Então, são algumas dessas noções que a gente precisa observar na página do quadrinho, que não é só a ordem narrativa, não é só o que está sendo contado, mas uma interferência entre essa ordem narrativa e essa ordem plástica também. E a distribuição, que é bem característica, tá? É só geral, assim. E também algumas questões de hoje que estão sendo faladas agora no quadrinho francês hoje, né? Não sei se vocês sabem, né? Eu até tinha esquecido que esse é o ano da BD, né? Do Ministério francês, né? É o ano em que eles elencaram por isso eu falei até economia, mas é chamada economia criativa, do livro francês hoje, né? O quadrinho é considerado um produto de exportação importante, né? Tanto que há 10 anos atrás tinha aquela caixa lá que eles estavam difundindo o quadrinho francês pelo mundo, né? Era uma caixa com 100 quadrinhos do Ministério francês para centros culturais pelo mundo, né? A discussão, não sei se vocês acompanharam recentemente, do Pass Culture, em que os jovens decidiram optar por quadrinhos, por mangá, né? Nem só a banda dessinée, mas por mangás que são muito mais baratos, né? O mangá, aliás, só mangá quadrinho, né, gente? É só, às vezes a gente não faz essa ligação, né? Mas que tem aquela característica de um tipo de sempre preto e branco, os olhos grandes, né? Várias relações, estou bem falando passando, né? Mas que gerou um certo debate agora na França, né? Por que os jovens compraram bande dessinée e não Proust, né? Uma questão muito antiga que ainda assim, né, o mesmo ministério que falou que criou a BD 21, esse nome inclusive, né? 2020 era o ano da BD na França e passou a ser 21, né? Teve também, recentemente, a entrada de uma autora de quadrinhos, na Catherine Meurice, na Académie Française des Beaux-Arts, a Catherine Meurice, que é autora do Charlie Hebdo, tá? Muita questão, isso há algum tempo já, que está sendo debatida sobre o trabalho do autor do quadrinho, como ele pode ser reconhecido como intérimaire, né? A característica do autor que é pago entre trabalhos, né? Como o ator os artistas de espetáculo. Tem todo esse questionamento já há um tempo. Em 2018, por exemplo, desde 2018, manifestações no Festival de Angoulême, por exemplo, sobre a precariedade do trabalho do autor. E isso é até assim, interessante ver isso, que é totalmente diferente do que se pensa no quadrinho brasileiro, né? Que o quadrinho brasileiro, inclusive, não tem tanta questionamento, enfim, é muito mais aquém do que hoje se pensa na França. E também a relação dos prêmios e o quadrinho feito por mulheres, né? Em 2018 também teve essa questão do Women do BD, né? O Festival de Angoulême não teve entre os selecionados obras feitas por mulheres. Então, é isso que pulula o debate e as conversas sobre isso. Isso aqui tudo depois eu vou deixar disponível para vocês, essas questões, né? O Xavier Guibert, que é autor fundador desse site chamado Du Neuf, que está aqui do Pass Culture, ele fez inclusive um grande atlas, né, um panorama do quadrinho a partir da questão do mercado, que está nesse link que eu vou deixar o PowerPoint para vocês depois. E ele vai comentar isso, né? Ele vai comentar todas essas questões e também outra coisa importante. A gente acha que
Na França, o quadrinho francês ele está completamente disseminado, mas ele vai apontar, a partir de relatórios recentes da cena do livro, é que cada vez mais o leitor de quadrinho adulto, ele é leitor de vários outros livros, e ele é um leitor que tem uma renda mais acessível. Ele não é só o adolescente, né? Isso a gente já sabia, mas ele é alguém cultivé, né? Ele está entre aí um jovem adulto, né? Mas ele é a pessoa que lê bastante. Então, ele vai mostrar, fazer esse retrato, desse perfil desses leitores que tem mudado nos últimos tempos. Esse panorama é bem amplo que ele está colocando ali. Tudo bem? Mas voltando, então, a essa história dessa banda de cinema francofone, né? O que se coloca? A gente sabe que esse quadrinho francês e francófono ele vai surgir, sobretudo, a partir do Doré. Botei o Topfer considerado um dos primeiros autores de quadrinho, ele vai criar inclusive vai criar texto sobre isso, mas na França, sobretudo, é o Doré que vai, de certa forma, disseminar esse dispositivo do quadrinho. O Gustave Doré, que é mais conhecido como ilustrador, né? Então, desde a primeira metade do século XIX, já tem uma forma como quadrinho na França, que no início do século XX vai se disseminar pelo quadrinho infanto-juvenil, com o Bécassine, né, quadrinho para crianças, e vai atingir a sua maestria com o Hergé, lembrando que esse é o quadrinho bem complexo, bem difícil, né, de se pensar hoje, que é o Tintin no Congo, que, aliás, quando ele vai ser publicado em 46, vai ser uma republicação, o Hergé já se autocensura, já tira umas coisas mais bizarras do primeira edição que saiu em preto e branco. Mas o que ele vai conceituar que vai ser esse quadrinho contemporâneo? É a ideia da elipse, de cortar mais a página, os textos, e também o Hergé ele funda uma ideia de clareza no quadrinho, né? Quando ele vai ter que passar o preto e branco para o colorido, ali na década de 40, ele também faz muito corte, e aí, por exemplo, eu tenho a ideia de uma cena que seria violenta, que você veria passo a passo, né? Aqui no... a gente vê no Topfer esse personagem que vai chegando. No Hergé ele vai cortar isso mais, vai ser mais elíptico entre uma cena e outra. É menos a relação do movimento que no século XIX se pensava. E isso funda uma ideia do quadrinho como esse tempo comprimido, né? E a divisão, que é um quadrinho do Johann Gerner, tentando explicar isso, né? Cada vinheta é uma fatia de tempo comprimido, né? Seria essa fundação desse quadrinho moderno contemporâneo. Ou assim, a gente poderia dizer que é isso do quadrinho saber usar bem o espaço. Nisso tudo, a gente tem Hergé, a gente tem uma variedade de autores que vão se ligar. Hergé, aliás, tem na década de 70, um autor belga vai chamar ele de linha clara, porque também tem a relação de ter personagens muito bem definidos. A cor, ela é indicativa de que é o personagem, uma cor locativa também. Então, é muito fácil, a ideia é passar a mensagem mais clara possível. Então, por isso ele vai chamar de linha clara, é um nome que vai ser a posteriori e vai marcar toda essa linha de quadrinho que vai ser conhecido como franco-belga. Aí, próximo ao Hergé tem também, né, vai sair a linha dos narigudos, que é o Asterix, né? Então, a escola Atome, que são os quadrinhos mais de humor, que tem o desenho mais caricaturesco e geralmente o personagem tem o narigão, tá? Na década de 60 e 80, a gente tem, a meu ver, algo que no mundo, assim, acontece um fenômeno de pessoas que viveram a vida inteira com quadrinho. Então, são essas pessoas que vão subverter o quadrinho. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Pasquim, por exemplo, né, o Milor, que começa lá na Cruzeiro e vai fundar a Pasquim.
Na França, a gente vai ter o grupo da Charlie Hebdo, como, por exemplo, a Claire Bretécher, né, falecida ano passado. Inclusive, eu tinha pego essa imagem de um slide que eu tinha passado em 2019, tive que atualizar, né? A Claire Bretécher, que começa desenhando na Pilote, que é a revista do Sampé, autor do Astérix, né? E que era algo mais infanto-juvenil. E depois eles fundam a Echo de Savane, que é uma revista extremamente subversiva, vai falar de sexo, vai falar de várias outras questões, né? Então ela representa essa certa ruptura com o quadrinho que se pensava infanto-juvenil. Voltando lá ao Top Fair, ao Doré, não era quadrinho para criança. Isso é uma coisa que no século XX começou a se disseminar mais. Na mesma época, vai surgir, por exemplo, a Naná, que é uma revista feminista que durou só poucas edições, né? Só de mulheres fazendo quadrinho subversivo, digamos assim, nesse sentido de quebrar tabu, né? Também. E essa Naná, inclusive, é uma revista que vai surgir contemporânea da Metal Hurlant, onde vai sair, deixa eu mostrar aqui, o Moebius, né? Que não sei se eu apareço, depois eu vou... O Moebius, que faz um quadrinho mais de aventura, mas assim, uma ficção científica extremamente surreal. Ele tem algumas questões do surrealismo. O Moebius, o Gir, ou outros nomes que ele vai adotar, é um autor que vai ser... aliás, ele tem uma questão importante, que ele começa a usar a cor diretamente no desenho, algo que se não usava até então. E Chantal Montelier também, que é autora da Metal Hurlant, então essa revista que vai ser importante e vai ser traduzida nos Estados Unidos para Heavy Metal, vai ser uma outra revista, mas inspirada na Metal Hurlant, sobretudo ficção científica, né? E a Chantal ainda está por aí fazendo quadrinho, inclusive revisitando algumas obras dessa época, já na década de 80. Aí o que acontece? O que preparação do contemporâneo, ela vai ser mais afirmada a partir da década de 80. São esses autores que vão tentar fugir de um modelo que começa a se cristalizar na cena do quadrinho francês, que vai ser a do álbum, né? A gente conhece esses livros de quadrinho do Tintin, etc., né? Que são sempre uma capa dura, plastificada. E uma outra característica, sobretudo quadrinho enquanto juvenil, é que tem, em geral, 48 páginas e são todas a cores. Essa aqui, por acaso, não é, né? Mas se você pegar um Tintin, 48 páginas, cores, tá? É o padrão. E esse padrão vira um modelo para todas as editoras. Não é mais tanto... Tem essas revistas que continuam aparecendo, mas para sair em livro, né, que ainda é uma característica já disseminada no quadrinho francês, que é no livro, né, não é na revistinha como ainda é no Brasil, até a década de 90, fica enrijecendo o mercado. Então, esses autores que vão surgir na década de 80 vão fazer o zine, que é aquela... trabalho mais artesanal, vão se autoeditar, eles vão fazer uma certa recusa a esse quadrinho tradicional, ABD. Então, a banda dessinée, eles vão preferir para se contrapor a um quadrinho do modelo comercial, né? A gente tem o Edmond Baudouin, por exemplo, que o Baudouin, ele publicou, inclusive, agora, recentemente, o que ele considera ser o último livro dele, são Chants de Cygne. Ele começa a desenhar no final da década de 70 ainda. E ele vai pegar elementos da dança para o quadrinho. Aí você vê que o desenho dele é fluido, ele usa pincel, ele vai usar, tentar desenhar o movimento, vai ter uma escrita
vai fazer muito caderno de viagem, enquanto que o quadrinho de tradicional, comercial, não tradicional, mas comercial, que foi massificado, privilegia a aventura, né? Ficção científica, vira modelinhos, né? Ficção científica, humor ou o quadrinho de aventura, é mais ou menos isso. O que um editor francês vai chamar de 48cc, né? O 48cc, cartonné couleur, o CC, né? Da capa dura e a cores. E que ele também chama de cacá, né? Porque ele critica totalmente esse tipo de quadrinho tradicional. Então, você vê essa fluidez, um desenho mais poético, muitas vezes, e falar de pessoas também. E nessa conjuntura, a gente tem ainda essas grandes editoras que surgiram na década de 80, vão sendo, uma vai pegando a outra. Uma na Ediceucier, por exemplo, é a editora da Metal Hurlant. A Futuropolis surgiu com um casal de editores que queria publicar quadrinhos como o do Baudouin, publicava o Baudouin, inclusive. Aí eles foram comprados hoje pela Flammarion, então vai se metamorfoseando, e hoje a gente tem mais ou menos esse cenário, né? Eu já não lembro mais quem comprou quem aqui, mas elas existem ainda, Dupuis, Delcourt, Futuropolis, que são as editoras que começaram nesse modelo comercial, e depois surgem essas editoras, né, que vão ser inspiradas, por exemplo, sobretudo, quadrinhos como ali do Baudouin, relação à autobiografia, retrato de viagem, sair dos modelos antigos, né, que eles vão considerar antigos, que vão pensar, por exemplo, em histórias... aliás, misturei aqui, que eu queria achar as editoras aqui. Vão pensar, por exemplo, quadrinho que seja poesia, como a Frémaux, a Dernier Cri, que aí a Dernier Cri eu queria mostrar, porque o catálogo deles é isso aqui, cada página é um papel diferente, é um desenho punk, completamente louco, às vezes, surreal, né? Esse aqui é o uso de técnicas de impressões diferentes também. A L'Association, que vai se tornar a mais conhecida, está aqui lá no final, nesse sentido. A Ego Comics, que já assumiu, que vai publicar sobretudo autobiografia, enfim. Essas editoras, né, que vão surgir em 1990, já na década de 90. A L'Association ela vai ter um sucesso absoluto porque ela publica Persépolis. E quando o Persépolis ganha o Cana, dá aquele salto de vendas para uma editora muito pequena. Em termos comparativos, eu vi uma vez de dois autores, inclusive no Rio, um autor comercial, ele comentou que um livro deles é vendido a uma tiragem inicial 80 mil exemplares, né? Para a gente comparar, no Brasil, uma tiragem comercial de um livro é de 3 mil exemplares, ou 1.000, né? Nossa cena editorial é de 3 mil leitores, né? Já diria, tem um jornalista que fala isso, nós temos 3 mil leitores no Brasil e só, tá? Hoje, inclusive, um outro questionamento lá desses autores que estão debatendo a questão do autor é o desperdício, porque esses livros saem, depois não são vendidos e vão pilonê, né? Vão para ser queimados, pionagem, né? Não sei como é que se diz mais. Para outro autor da L'Association diz, não, os meus livros são 500, tá? Então, são as chamadas tiragem confidencial dessas editoras alternativas, eles preferem termos alternativos, e são eles que vão falar disso. Contemporâneo a isso, a gente tem o grupo canadense, tá? Isso que é outra questão. A Julie Doucet, que vai falar também de si, hoje em dia ela é mais poeta visual, mas tem muita coisa interessantíssima, né? Eles são muito... O Chester Brown, ele é muito publicado no Brasil, inclusive. Esse é uma biografia do Louis Riel, que é que tentou separar o Quebec
tá? É a História do Quebec, esse livro que é muito interessante, cheio de silêncios, né? Tá aqui, tá vendo na outra ordem, na ordem errada, perdão. E autores da L'Association, por exemplo, como o Johan Gernet, que vai fazer ensaio em quadrinhos, o Baudouin hoje é publicado pela L'Association. Esse é o livro, é o primeiro que eu traduzi. É um livro, não dá para aparecer na tela inteiro, né? Ele é gigante. Então, formatos diferentes daquele formato tradicional que eles vão buscar. E também uma volta ao preto e branco, que já estava aparecendo na década de 70, como o quadrinho adulto, para contrapor. Claro que tem o Moebius, que é um quadrinho para jovens e adultos, né? Mas eles vão pensar esse preto e branco para fazer uma diferença também. Aqui o Quilofé, ver também essa explosão do quadro. Em vez daquele modelo que eles chamam de gaufrier, né, da gaufre mesmo, tem aqui esse modelo que vai... É uma sequência de páginas mesmo, né? Ele vai explode essa divisão gaufrier. Vão fazer outros. Se bem que tem outros autores, né, o próprio David B., que é da mesma editora, eles são autores que se associaram, por isso esse nome, né? O David B., que vai fazer esse pequeno livro aqui, essa é a l'intégrale do L'Ascension du Haut Mal. Em português ficou epilético, infelizmente, né? A ascensão, porque é a história do irmão dele, é a biografia, a autobiografia dele, né, contando a história do irmão que tinha epilepsia. Então, a escrita de si e também uma relação com o expressionismo, por exemplo. O quadrinho dele tem outras linguagens dentro da arte que eles vão buscar também. Eu não mostrei o Tardi, que era assim, um quadrinho mais... que vai surgir na década de 80, mais tradicional, mas vou passar aqui. E, bom, olha só, isso que estava falando do expressionismo, né? Porque o que ele sente é mostrado pelo desenho também, né? E Persépolis, que vai surgir nessa esteira, né, desses quadrinhos publicados pela L'Association, né? E vai modificar tanto que hoje você vai ver nas grandes editoras coleções específicas de autobiografia. Hoje as grandes editoras copiam esses modelos dessas editoras que na década de 90 começaram a tentar romper os padrões das antigas editoras, né? Por exemplo, o Lewis Trondheim e o João Sfar, o Trondheim, ele é fundador da L'Association, eles vão criar essa série Donjon, que dura até hoje, né? Tentando brincar com os modelos antigos de ficção científica. E aí eles convidam para cada livro um autor diferente, então tem muitos e muitos, né? O João Sfar, vocês devem conhecer do filme do Ginsburg, né? Que ele que dirigiu, e também do Gato do Rabino, né? O Chá de Rabin, ele também desenhou o quadrinho e fez a animação. E hoje ele também faz cinema e é um dos autores mais engajados com relação ao status do autor de quadrinho na França. E dentro dessa mesma perspectiva, já estou nos anos 2000, de falar de si, vão surgir as webcomics, né? O Boulet é um dos mais conhecidos, mas tem a própria Penélope Bagieux, que é publicada no Brasil hoje, que também começaram com os blogs, né? Então tem uma outra relação, por exemplo, tentar inserir GIFs dentro da imagem, né? Os dois já vieram no Brasil, inclusive, e pessoas brincando com o próprio código dos quadrinhos, como Pascal Juscelin, que dentro da linha de humor vai, por exemplo, criar esse super-herói que é L'Imbattable, que brinca, viaja entre os quadros, né? Que não segue, despreza a sequência dos quadrinhos, né? Então, como ele está aqui pegando o gatinho do quadro abaixo, não sei se vocês repararam aqui nos quadros do meio, né?
Não sei se eu acho que foi muito rápido. Então, hoje aqui a gente tem muita publicação no Brasil, né, de quadrinhos brasileiros, de quadrinhos franceses, perdão. Só pensando no próprio Tintin, hoje tem 2 editoras que publicam, né? A Companhia das Letras publica o Tintin colorido, que é esse que são as segundas versões, né? E a Globo Livros que faz o resgate dos quadrinhos em preto e branco, né? Sem a própria autocensura que o Hergé fez, né? Não de reconhecer, né? Mas, por exemplo, no caso do Tino Congo, ele alterou alguma coisa, mas não deixou de ser um quadrinho extremamente violento. A gente tem autores como Bastien Vives, tem um quadrinho, inclusive, que é difícil de achar, tá, gente? Uma tradução minha que eu gostei muito, que é um autor que fez muito sucesso, ele, inclusive, está sendo publicado agora pela Nemo. Ele tem um desenho muito rápido, um traço muito fino e, geralmente, fala de coisas do cotidiano, são histórias um tanto singelas, assim, e também, se bem que ele também tem um outro lado que são quadrinhos perversos, até às vezes pornográficos, e tem até uma questão em torno dele hoje em dia sobre o que é o quadrinho perverso, mas na mesma linha dele, ele é autor que tem esse desenho rápido, muitos autores que vão trabalhar para animação. Os vencedores mais recentes do Angoulême, por exemplo, têm o mesmo estilo, assim, uma rapidez do desenho que o Vives inaugura dessa forma. Inaugura ou vai ser um expoente, assim. A gente tem algumas editoras que publicam muito quadrinho francês, por exemplo, a Zarabatana, que publica o Lucky Luke, está tentando republicar todo o Lucky Luke, que é um quadrinho de humor tradicional que brinca com faroeste da década de 70, né? Começou na década de 70. Tem a Figura e, sobretudo, a Nemo, que é uma editora, um selo da Intrínseca, tá certo, né? Estou pegando cola. Que publica muito quadrinho francês, sobretudo quadrinhos que tenham alguma relação com o corpo autêntico, perdão, obrigada, me deram cola aqui, que tem uma relação com o corpo, e esse Pele de um Homem que venceu o Fauve d'Angoulême, que é o principal prêmio do quadrinho do Festival de Angoulême, que brinca, né, com aquele podane, né, a pele de asno, só que nesse caso é uma mulher que se veste de homem, de pele de homem. Que é bem recente esse livro também premiado. E eu acho que, não sei se já deu a meia hora, já passou, Gabi? Deixei algumas referências bibliográficas e ia mostrar alguns desses, antes de mostrar isso aqui. Outros autores, por exemplo, tem o Christophe Blain, que era publicado pela SESI aqui no Brasil, né? Usa muito a questão da cor também. O Davodô, que geralmente são histórias reais que ele vai contar. Ludovic de Bourme não é mais publicado no Brasil, mas criou essa ficção científica bizarra sobre um mundo que está superaquecendo e aparecem seres estranhos e um cara encontra um desses seres que parecem serem malignos e decide adotar. Então, uma relação também de paternidade. Não falei ali, mas acho que vocês já ouviram falar do Riyad Sattouf, que é um dos maiores best-sellers hoje do quadrinho francês, pelo Árabe do Futuro, né? Ele começou escrevendo sobre La Vie de Jeanne, que eram coisas que ele ouvia na rua, né? Esse Mar Circoncision é uma autobiografia dele que ele conta na infância, quando ele visitava os primos na Síria, e ele é muçulmano, e os coleguinhas também, né, de família muçulmana, achavam que os inimigos eram judeus, e como eles saberiam reconhecer esses inimigos, eles eram circuncisados, os outros não. Então, toda essa confusão, e esse livro sofreu censura na França por antissemitismo,
sendo que é uma autobiografia bem interessante, né? O Árabe do Futuro, que é esse o mais conhecido dele, uma ficção científica com muito humor. Tem a belga Dominique Goblet, que vai trabalhar autobiografia e autoficção, usando isso que eu falo, a questão da letra, que é sempre importante, a letra vai integrando ao desenho, e ela vai criar uma letra diferente para cada personagem também, que é bem interessante o desenho dela. São histórias bem doloridas, enfim, tem muita autobiografia. Essa já é belga, e também quero mostrar esse canadense. Esse é publicado no Brasil, que vai também narrar histórias de viagem. Eu acho que tem muita coisa que eu queria mostrar. Não dá para a gente falar tudo, mas acho que já deram, né, meia hora, e aí a gente pode continuar conversando, né? Acho que foi ótimo, não é? Assim, passou um pouquinho de meia hora, mas foi super legal, né? Eu gostei demais, na verdade, esse assunto me interessa particularmente. Então, agradeço a Maria Clara pela disposição de novo, né? E por essa quantidade de material que nos mostrou. Isso aí, Luciana, é isso mesmo, né? É uma quantidade enorme de material e a gente está vendo que tem muito mais para mostrar, não é? Mas, enfim, eu vou abrir para as perguntas pelo chat, por favor. Vamos escrever as perguntas e aí a gente vai, acho que Gabi e Érica vão me ajudar aí na organização dessas perguntas, não é? E vamos ver se vai dar para fazer tudo pelo chat. Se não, a gente tenta fazer de outra maneira, tá bom? Agora, enquanto as pessoas estão escrevendo... Já tem pergunta no chat? Não? Então, enquanto as pessoas estão se animando a escrever no chat, não é? Eu vou fazer a minha oralmente, não é? Enfim, eu gosto demais desse assunto, assim, nunca me especializei nisso, nunca pesquisei história em quadrinhos, mas confesso que sempre foi uma paixão a partir do momento que eu comecei a ler e a ver a diferença que eu encontrava entre as BDs, né, da França e o que eu li aqui no Brasil, não é? Eu queria retomar, como primeira pergunta, algo que você falou, Maria Clara, bem lá no início, né, na questão do início da história em quadrinhos, né, que o Gustave Doré é um marco, né, para iniciar. E um pouco antes disso, você fala sobre a questão da autoria, né, como é essa remuneração e tudo, não é? E a gente vê que um autor como Hergé, por exemplo, ele escreve e ilustra. E, às vezes, a gente tem a dupla, um escreve e outro ilustra. Como fica essa questão da autoria, de quem escreve e ilustra? Isso não é exclusivo da BD. A gente tem escritores que são pintores, enfim, transitar por artes, em princípio, diferentes, por linguagens diferentes, não é uma exclusividade da BD. Mas na BD talvez isso fique mais, não explícito, mas talvez isso me salte mais aos olhos, principalmente porque ainda existe a confusão entre o que é uma história em quadrinhos e o que é um livro ilustrado, não é? Como é que você vê isso? Sobre essa questão até do Hergé, é interessante você colocar que o Hergé, ele tinha um estúdio, né? Então, ele tinha muitos ajudantes que não têm nome. Tem eu esqueci agora o nome de um ajudante dele, que depois foi fazer quadrinho e ficou conhecido, né? Então, o Hergé, como Tezuka, Maurício de Souza, Disney, são a parte porque eles são marcas, né? O Hergé, até o estúdio dele era bem limitado, né? Não é um estúdio Disney, não é um estúdio Maurício de Souza, nem Tezuka, que tem muita gente trabalhando e a gente não vê os nomes dessas pessoas. É uma coisa que eu falo muito porque as grandes indústrias tendem a alienar a gente sobre o trabalho que é o trabalho, né? Parece que tudo é mágico, é um autor só e tudo, né? Mas, por exemplo,
eles trabalhavam na colorização, é outra pessoa que faz, né? No caso dos estudos, né? Uma pessoa faz roteiro, o Hergé realmente era autor, né? Ele dividia essas tarefas, mas o conceito dele, né? É o caso do Uderzo também, ele ainda desenhava até recentemente, faleceu recentemente, né? Apesar do Sampé há muito tempo não produzir roteiros, né? Por questões de vida. Na cena editorial francesa, isso é muito mais dividido. Então, você vê sempre o nome, quando aparecem vários nomes, o primeiro é o nome roteirista, o segundo nome é ilustrador, e agora, vez ou outra, aparece um terceiro nome que pode ser o colorista, né? Geralmente é o colorista. Então, tem essa ordem que aparece. O primeiro nome, eu não sabia disso, também aprendi recentemente. O primeiro nome é sempre do roteirista. Tem essa divisão, muito trabalho por encomenda também, né? E os ganhos são diferentes. Antigamente era ganho por página, não era ganho por direito autoral. Então, ele realmente é um cara que é remunerado para fazer aquele trabalho. Isso nos grandes estudos. Enquanto que para o autor que vai receber por direito autoral é 10% pela venda do livro, 10% do preço de capa, né? Tem essas questões diferentes também. Uma das questões levantadas por esse grupo que vai se organizar, né, e fundar essas pequenas editoras na década de 90 é sobre o que significa ser autor, inclusive. Eles vão também produzir textos sobre isso, o que significa essa figura autor, e aí vão retomar toda aquela crítica literária da literatura, vão pensar isso. Na questão do mercado hoje, inclusive, até o colorista recebe o direito autoral, tanto que também aparece o nome na capa, mas é muito recente, né? Então, até o colorista não é assim, que a gente tem a tendência a não pensar que as cores, né? Por exemplo, deixa eu até verificar aqui, né? Eu falei até que o Moebius tinha a cor do Christopher Blaine, as cores, se eu não me engano, são da Brigitte Fandacli. Não tem aqui o nome de quem faz a cor na edição brasileira. Isso é até um erro, porque deveria ter que ela é autora, né? Então tem ela faz do Blaine, do Trondheim, geralmente é ela que faz, isso sim, sei mais ou menos de cabeça. Tem alguns coloristas, né? E faz diferença, né? Quem é que faz a cor, porque é uma paleta que a pessoa pensa também, né? Mas eles estão... aí são duas relações, né? O que significa quem cria, né? Aí, no caso, é bem dividido. Roteiro e o desenhista. E, às vezes, o caso da cor, né? A ideia de quadrinho autoral, que a gente ouve muito na cena do quadrinho brasileiro, por exemplo, passa disso, seria alguém que faz todo o processo. Mas não, é também quem assina. Tem uma pesquisa de Philippe Marion. Ele vai, inclusive, cunhar um termo chamado grafiação para pensar o traço do autor como assinatura, o traço do autor como enunciação também, que aquilo ali seria uma assinatura. Aí tem essa pesquisa que vai surgir nos anos 90, eu botei ele na biografia, o Bande dessinée littérature do Jacques Dürrenmatt, que vai comentar um pouco mais sobre isso, tanto da grafiação e também sobre o que significaria um quadrinho literário, né? Ele não vai falar que quadrinho é literatura, né? Mas que existem alguns quadrinhos em que essa relação do autor é mais importante que o quadrinho comercial, por exemplo, em que está a serviço de um entretenimento, talvez, né? Mais ou menos. Mas é mais ou menos. Desculpa essa discussão, eu vou longe. Eu vi que tem mais perguntas. Isso aí, eu também vou parar aqui, né? Vou parar aqui porque, para mim, é bem a questão da discussão da obra de arte como produto de um coletivo, que é algo meio complicado numa literatura, numa discussão de teoria da literatura, que não considera, por exemplo, a história em quadrinhos como literatura, que, enfim, também não vamos entrar nessa discussão. Não é, mas há elementos de literário que podem ser considerados. Não é literatura, isso sou contra, né? Literatura tem uma especificidade bem importante,
Os dois, todos são meios artísticos, são mídias artísticas, né? Por que eu digo porque literatura é o texto, né? Tem poesia visual, mas tem a primazia do texto. Texto é imagem, eu sou dessa defesa, porque a relação que a gente tem com elementos visuais do texto também fazem sentido, né? Isso é outra pesquisa minha, eu sou desse partido. Mas tem especificidade no quadrinho que não tem na literatura e vice-versa, que é essa relação do dispositivo, do como usa o espaço da página, sobretudo. Mas, enfim. Aí eu vi que... Vamos voltar para o chat, para as perguntas do chat, né? Eu vi que a Debbie perguntou se as tirinhas feijão com arroz. Eu não saberia dizer, porque tem muito o webcomic, né, francês contemporâneo, que eu não sigo, não leio muito quadrinho online, em geral, assim, nem brasileiro, nem de qualquer outra espécie. E que seriam mais as tiras, né? E o quadrinho francês é pouco de tira. A tira, tanto que o termo strip, né, vem dos fãs americanos do início do século XX, né? E eles começaram, eles usam mais a página. Por exemplo, a Fluide Glacial, que é uma editora de humor desde a década de 80, bem importante, que ainda tem muita coisa hoje, vai trabalhar mais com a página, ou Charlie Hebdo também, mas Charlie Hebdo é mais cartoon, né, mais charge do que quadrinho. Agora, não tem como a gente tem esse costume da tira do jornal, né? A Claire Bertet-Techer publicava no Velho Observateur, por exemplo, é uma página inteira. Aí eu diria assim, o Franquin, que eu não falei, nesse quadrinho de humor mais tradicional, eles têm uma linguagem mais direta, tem a clareza do desenho, que aí facilita a compreensão. Esses quadrinhos que vão pensar né, questões estéticas, sobretudo, eles são muito fluidos, são muito mais complexos de se ler por causa da imagem também. Mas eu gosto, por exemplo, tem um que eu adoro, já usei com meus alunos, entreguei para eles lerem as primeiras páginas do Brecht Evans, que é um quadrinista belga, foi publicado na França. Ele usa aquarela, quase você funde assim o desenho, é tudo aquarela, mas a forma como ele vai distribuindo os personagens na página é bem interessante. Só que eu uso pouco quadrinho, gente, eu uso pouco quadrinho nas aulas de francês, eu dou aula de francês para nível 1 e 2 e acabo usando pouco quadrinho, realmente santo de casa não faz milagre. E meus alunos pedem, eu tenho que inserir mais, inclusive uso mais vídeo do que quadrinho. E aí o François perguntou se esses autores franco-belgas, né, o canadense e tal. O nome do Brecht Evans é o autor, e eu apaguei aqui o nome desse livro dele, em francês. Eu tenho lá no meu burro o texto sobre esse quadrinho, inclusive, mas o nome está em holandês. Ele foi traduzido para o francês. Eu esqueci o nome desse livro, mas ele tem vários também. Se você procura, assim, o desenho dele é muito bonito. Eu, inclusive, tenho uma aluna, François, que está pesquisando isso. Tem uma orientanda que começou a fazer uma busca por autoras francófonas africanas, tá? E ela está nessa busca inicial ainda. A gente tem a Yade Apugong, né, que virou filme e um quadrinho publicado no Brasil. O Clément Aubrehy é o ilustrador e roteirista Marguerite Diaboué. Eu sempre esqueço o nome exato dos dois, né? São dois autores, inclusive. Eu sempre lembro mais o nome da Marguerite do que dele, né? Ele é francês e ela, gente, não é d'Ivoire, e tem também, claro, né, algumas autoras como a Zahra Birached, que é O Voo das Andorinhas, publicada pela Zarabatana no Brasil,
tem também a escrita de si, mas é esse que a gente conhece. Tem um canal no YouTube que eu descobri recentemente que é só sobre autores africanos de quadrinhos, tá? Eu vou achar que tem aqui nos meus favoritos, uma hora eu pego aqui e boto no link, tá? Tem esse canal que eu nem vejo, nem vi ainda, mas tem uma reportagem da Brasil de Fato, que saiu recentemente, por aí que eu descobri, e eu espero que até ano que vem a minha aluna consiga fazer esse levantamento, tá? E aí compartilhar com vocês. Boa tarde, Maria Clara. Então, agradecendo aqui, foi super bacana A Eliane está aqui. intervenção. Tem um minha monte aluna. de elogios no chat para você. Tem muitos elogios. A Liane que está fazendo a pesquisa, ela falou no chat também. Mais uma perguntinha para você, que é muito difícil, tem um comentário que é muito difícil encontrar esses quadrinhos escritos em francês para comprar. Se você indicaria algum local, porque a gente viu que a sua biblioteca é bem vasta, né? Gente, eu não tenho comprado nada, inclusive, recentemente. Agora está cada vez mais difícil, as próprias editoras, eu, por exemplo, sou membro da associação, que é uma associação de verdade. Eu pago uma cotização e recebo uns brindezinhos, né, todos os anos. E aí eu tento sempre, eu não gosto de comprar por certas grandes corporações que acabam com as pequenas editoras e as pequenas livrarias. Quadrinho traduzido é muito fácil, tem a Itibã em Curitiba, tem a Monstra em São Paulo, a Ugra Press, que tem muito quadrinho para vender, e geralmente o catálogo dessas lojas, né, são muito interessantes. Mas quadrinho francês realmente eu não tenho comprado, porque eu só comprava quando viajava, né? Ou antigamente tinha Better World Books, que era uma loja que vendia livros do exterior, e hoje ela não vende mais para o Brasil. Simplesmente a gente ficou inacessível. E aí, até esse é um problema que eu tenho dificuldade de conhecer o quadrinho francês contemporâneo, ou extremamente contemporâneo, porque a gente está no meio, ficando cada vez mais difícil, né, de ter acesso. E não tenho comprado, eu vejo, esses eu comprei há muitos anos atrás, né, viajava, trazia, né, fiz doutorado, então trouxe malas e caixas, e é mais ou menos esse acervo que eu consegui acumular ao longo de muitos anos, né, mas está bem difícil mesmo. E o pior de tudo, eles quase não têm pub. Quadrinho francês, recentemente a Associação, eles fizeram um site de venda de quadrinho online, que agora não vou lembrar, esqueci realmente, agora que você falando que eu lembrei, só o quadrinho virtual, que seria mais interessante para a gente hoje, né? Inclusive para evitar todos os custos. Tá tudo com um preço bem alto hoje em dia. Eu deixei esses links ali, depois posso compartilhar também, né? Desses sites que divulgam quadrinho, como a Actio ABD, é o principal portal de divulgação do quadrinho francês, e a Du Neuf, que é um site de crítica do quadrinho francês. Então, tem muito texto interessante. Os dois têm texto, bastante texto, né? A Actio ABD está sempre sendo... mas um é mais de crítica pensada, ensaística, pensando conteúdo, e a Actio ABD é de divulgação, então são resenhas mais rápidas. E tem também o 9e Art, né, que é da Cité de la BD de Angoulême, que é o site do museu lá de Angoulême, né, que é o principal festival, acho que não comentei isso antes, mas vou repetir se eu falei. E a BD Égalité, que é um site, é uma reunião de autoras que fizeram em 2019, né, uma crítica ao quadrinho francês, ao quadrinho francês que excluía mulheres. E esse livro aqui, da Anne Miller, que é muito bom, existe em pub também para comprar, sobre inglês, né? A Anne Miller, que
editora fundadora do European Comics, e esse livro, toda essa questão que eu comentei com vocês, os aspectos do preto e branco, como a questão histórica, ela fala muito bem nesse livro, ela que é inglesa. E o livro do Jill Reimat, que é mais interessante também. Acho que isso. Não sei se vocês têm mais perguntas. Saiu agora recentemente um livro sobre o quadrinho brasileiro na França, né? Tenho muito orgulho que eu participei do Pós-Fácil. Eu ainda não recebi. Acho que a Aline chegou para a Aline. A Aline está aí, ou estava, a Aline Zuvi, ela também está no livro, é uma das autoras brasileiras que também conhece bastante o quadrinho francês. E para a gente pensar, né, parece que a gente está criando cada vez mais um abismo, né? O livro não chegou, foi mandado, ele simplesmente ainda não chegou. E esse livro que é sobre o quadrinho brasileiro contemporâneo e já sai desatualizado. A gente fala de contemporâneo e já sai um pouco desatualizado, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo, né? Para a gente dar conta. A Helene está comentando que está lindo, mas... Ainda temos perguntas, observações, comentários? Tem a fala da Suzy, agradecendo, Maria Clara, obrigada pelas valiosas informações. Acho que um pouco mais, há alguns minutos, a Graza também elogiou a sua apresentação. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E espero que tenha contribuído, assim, e vou deixar o PDF dessa apresentação para aqueles links todos ali ficarem clicáveis, tá? Tá ótimo. Então, acho que não tem mais nada, né? Acho que no chat não apareceu mais só os agradecimentos, só não, né? Sobretudo os agradecimentos, né? Esse só foi apenas um elemento de ligação. Então, vamos agradecer mais uma vez, agora em conjunto, né, a Maria Clara pela palestra, super interessante, né, que gerou aí a curiosidade, acho que de muita gente, e a participação no evento, não é? Acho que se não tem mais perguntas, não tem mais comentários, a gente Eu pode queria encerrar. só dar um último recadinho, corroborando o agradecimento a todos, a Maria Clara principalmente. Muito obrigada, Cláudia, pela mediação, e convidar a todos para o nosso próximo evento, que vai acontecer em outubro. Ainda vamos divulgar um pouco mais, mas ele vai ter como assunto o material didático de francês, material didático para ensino de francês, produzido aqui por nós. Achei que você fosse convidar para um queijos e vinhos depois dessa mesa. Adoraria. Mas eu vou convidar para o nosso próximo evento. Se você puder participar, vai ser muito legal. Vem também assistir a gente. Obrigada a todos. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.